O horizonte A úmico, ele compartilha algumas características com o horizonte A chernozêmico, tá? Ele vai ser um horizonte que também tem bastante, ou uma quantidade significativa aí de carbono, tá? Não tanto carbono para ser considerado um horizonte orgânico, tá? Ele vai ter uma coloração escura, tá? Fruto dessa presença aqui de carbono no solo, então ele é úmico, né? Depende de humus, tá? Ele vai ter uma espessura parecida com aquela, né, do horizonte A chernozêmico, os critérios de espessura, então a gente já vai dar uma olhada nisso, caso ele atenda aos critérios. E ele vai ter o conteúdo de carbono nele, ele vai ser, o critério de avaliação, ele vai variar em função da quantidade de argila que nós temos no solo, tá, e da espessura desses horizontes superficiais. Então a ideia do A úmico é que ele seja um horizonte que representa o quê? Um local onde nós temos acúmulo de matéria orgânica, tá? Por longo período de tempo, e que essa matéria orgânica, né, umificada, tá? Essa matéria orgânica umificada, ela vai ocupando praticamente todo o horizonte, os horizontes superficiais. E quanto mais argila nós tivermos nesse solo, mais carbono a gente precisa ter nesse solo também, mais matéria orgânica umificada nós precisamos ter nesse solo também para que ele seja um horizonte A úmico. Ok? Então vamos verificar os critérios dele. Então eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção porque ele é um caso um pouco mais chatinho de fazer os cálculos. Tá? Então vamos lá. Ele é um horizonte mineral superficial, né? Perfeito. Ele tem alguns critérios de cor aqui, tá? Então tem que ser um solo escuro. Ele tem que ter o valor e o croma, né? Iguais ou inferiores a 4. Ok? Então vai ser no canto inferior esquerdo, lá da caderneta de Munsell, tá? Onde estão as cores mais escuras. Ele precisa ter uma saturação por bases, que a gente acabou de ver lá para o horizonte diagnóstico chernozêmico, inferior a 65%. Perfeito. Tá? Então, pensem, né? Vamos voltar lá nos processos de formação do solo. Então, se nós temos um solo, né, que está evoluindo, está sendo, né, formado, que ele tem um conteúdo relativamente alto de argila, mas que ele também tem bastante matéria orgânica umificada, a gente sabe que a matéria orgânica, quando ela vai sendo umificada, ela vai, né, liberando ácidos orgânicos no solo. Esses ácidos orgânicos eles vão auxiliando, inclusive, na decomposição, né, dos minerais primários que estão lá no solo e vão auxiliando, de certa forma, a formação de argila nesse solo. Tá? Quando a gente tem, então, esses ácidos orgânicos, e eles vão auxiliando na decomposição, no temperismo desses minerais primários, esses minerais primários é que tem aqueles componentes, aqueles elementos que podem ser considerados nutrientes das plantas, né, as nossas bases trocáveis. Então, se nós tivermos precipitação, esses íons, né, cálcio, magnésio e potássio, eles vão indo embora, eles vão sendo transportados. O que vai restando nesse solo, então? Carbono, argila e um material acidificado, por conta desses ácidos úmicos, tá? Desses ácidos orgânicos que vão ficando aí no solo. Ou seja, a saturação por base ela vai ser baixa. Tá? Então, por isso que ele é um solo que vai ser escuro, com elevada saturação, com baixa saturação por base e um conteúdo de argila, né, relativamente elevado. Então, nós já sabemos que esse nosso solo aqui que nós estamos analisando, ele tem a saturação por base inferior a 65%. Perfeito. Acabamos de verificar isso na análise anterior. Ele precisa ter um conteúdo de carbono orgânico dentro de alguns limites específicos. Aqui está colocado que precisa ser inferior ao limite mínimo lá para caracterizar o horizonte ístico, que é de 80 gramas por quilograma, né, ou 8%. Então a gente já sabe que de carbono nós temos
cerca de 3, 4%, é pouco carbono. E depois nós temos aqui uma inequação, que nós vamos ter que considerar. Vamos dar uma olhada na cor desse solo, para ver se ele atende a esses critérios. Então a gente vai olhar quem? Os horizontes A e AB. Então vamos voltar aqui para a nossa descrição morfológica. Aqui está. Então nós precisamos ter o quê? O valor e o croma. Então aqui estão as cores, a cor úmida, né? Nós temos aqui o matiz, 10YR, valor 3, barra, croma aqui 3. No horizonte AB, nós vamos ter também o matiz 10YR e o valor e o croma 4/3. Então, nós precisamos que eles sejam o quê? O valor e croma, que são esses valores que ficam aqui antes e depois dessa barra, né? Valor e croma, nessa ordem, eles sejam iguais ou inferiores a 4. Vejam, em ambos os casos, nós temos esse critério atendido. 3/3 e 4/3. Então, nós sabemos. Conteúdo de carbono atende, cor atende, saturação por bases atende. Ok. Nós precisamos verificar a questão da espessura agora, para ver se a espessura desses horizontes aqui, se eles vão atender. Porque nós podemos ter esse processo acontecendo aqui de umificação do perfil de solo, mas ele ainda pode ser pouco expressivo, ele pode ser um horizonte bem delgado. E aí nós não entraríamos na avaliação do horizonte A úmico. Agora, se essa umificação da camada superficial do solo estiver ocorrendo numa camada aí expressiva, mais espessa, aí sim a gente vai ter um A, ou a gente pode vir a encontrar um A chernozêmico. Sim, alguém levantou a mão? Ou fez um comentário? A descrição inteira. Alguns. Ah, essa aqui de baixo? Tá. Então, aqui, o que você tem que fazer, né? Nós vamos selecionar eles, vir aqui em formatar, ajustar, e aí, ou ajuste, e aí ajustar. E aí o texto fica ajustado às dimensões da célula. Era isso, João? Legal. Então vamos analisar a espessura desses horizontes. Ele diz aqui que ele tem que ter a espessura mínima como aquela descrita para o horizonte A chernozêmico. Aí a gente volta lá para cima e avalia os critérios de espessura lá para o A chernozêmico. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele nos diz o seguinte, né? Nós vamos avaliar o horizonte A mais os horizontes transicionais. E aí, quando a gente está falando de horizontes transicionais para a porção superficial do solo, a gente está falando do quê? Do horizonte AB, do horizonte AE ou do horizonte AC. Ok? O contrário, um BA ou EA já não seriam horizontes transicionais superficiais, eles seriam subsuperficiais. Bom, então nós temos aqui o primeiro critério, né? Nós temos 4 critérios. Vejam, eu posso atender a qualquer um deles, né? Nós temos. Precisa ser dessa maneira, ou então dessa maneira, ou então dessa maneira, ou então dessa maneira. Ok? Então vamos lá.
nós precisamos ter 10 centímetros ou mais de espessura desses horizontes quando o horizonte A for seguido de um contato com a rocha. Então, nós temos aqui o horizonte A, certo? Esse nosso horizonte superficial. Se ele for seguido de contato com a rocha, eu preciso que o horizonte A tenha no mínimo 10 centímetros. Bom, temos aqui embaixo, não é uma rocha, né? É o horizonte BA. Então, nós não vamos avaliar esse critério. Então, vamos para o próximo aqui. O horizonte A, ele precisa ter, ou a gente precisa ter aqui uma seção do solo, né, que tem aquelas características ali, de no mínimo 18 centímetros, quando o sólum tiver menos que 75 centímetros. Então a gente vai verificar o quê? Qual é a espessura do sólum, que é a soma do A mais o B, e se A mais os horizontes A mais o B a espessura for menor do que 75 centímetros, então, de horizonte A, que atenda aquelas características, nós temos que ter no mínimo 18 centímetros. Então, nós vamos fazer o quê? Somar A mais B. Então, nós vemos aqui que A mais B já dá 165 centímetros. Está aqui colocado aqui embaixo. Então, o nosso sólum, ele tem bem mais do que 75 centímetros. Certo? Então, esse critério aqui, número 2, não se aplica, ele não é aplicável ao nosso solo. O próximo critério, para solos sem horizonte B, também não se aplica ao nosso caso, porque nós temos um horizonte B, está aqui. Então, esse critério aqui não se aplica para avaliar o nosso perfil de solo. Vamos para o último, então. Se o solo tiver 75 centímetros ou mais de espessura, chegamos nesse caso, né? O nosso solo tem 165 centímetros de espessura. Nós precisamos ter um horizonte que atenda aquelas características de cor, conteúdo de carbono, saturação por bases, de no mínimo 25 centímetros. Ok? O que isso significa? Vamos olhar para o primeiro horizonte A aqui, o primeiro subhorizonte A. Ele tem 16 centímetros de espessura. Ok? Então, se ele atendesse a todos os critérios aqui embaixo, cor, ele atende a cor? Atende a cor. Vamos colocar aqui. Tomar nota, né, para a gente não esquecer. Vamos colocar horizonte A, úmico. Atende cor, carbono e saturação por bases. Ele tem o quê? A saturação por bases dele é menor do que 65%. O conteúdo de carbono é menor do que 80 gramas por quilograma. Tá? E a cor dele, a gente viu que o valor e croma são iguais ou inferiores a 4. Perfeito. O próximo horizonte, próximo subhorizonte A, ele também atende a esses critérios. Né? Ele também tem aqui só 2% de saturação por bases. O carbono é menor do que 80 gramas por quilograma. Tá? E a cor dele está aqui também. O valor e croma também são menores ou iguais a 4. Qual que é o nosso problema aqui? Ou o detalhe para o qual a gente tem que prestar atenção. O primeiro subhorizonte A, ele tem 16 centímetros de espessura. Então, nós estamos vendo aqui que nós precisamos ter 25 centímetros de espessura no mínimo, quando o solo tiver mais do que 75 centímetros.
Então, se nós tivéssemos apenas esse horizonte A aqui para avaliar, nós não atenderíamos ao critério de, né, a esse critério de espessura para o horizonte A único. Ok? Então, esse perfil já cairia fora da análise agora. Mas nós temos aqui também um horizonte AB que possui 45 menos 16. Nós vamos ter aqui 29 centímetros, é isso? ,29 centímetros de espessura. Ok. Então, se o horizonte A não atender, mas o horizonte AB atender aos outros critérios, nós já temos 29 centímetros de espessura, então a gente pode continuar na nossa análise. Ou, na melhor das hipóteses, os dois horizontes atenderem a todos os critérios. E aí nós teríamos um horizonte A único de 45 centímetros de espessura. Então, vamos colocar aqui. Não atende. Espessura. Já esse aqui, ele atende a espessura. Né? Que é 25 centímetros. Aqui tem que ser maior do que 25 centímetros. Vou colocar aqui. Perfeito. Bom, então vamos para o próximo passo. O próximo passo, ele consiste em avaliar o quê? A relação que existe entre o conteúdo de carbono, a argila e a espessura do solo, do horizonte A, desculpa. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós temos uma equação que ela nos diz o quê? Ela é a soma, tá, do conteúdo de carbono em cada um dos subhorizontes A, multiplicada pela espessura daqueles subhorizontes. Ok? Então, vamos lá. No primeiro horizonte, nós temos... Vamos colocar aqui. Nós temos 16 centímetros, que são, então, multiplicados por... Vamos ver quanto é que nós temos de carbono aqui mesmo. Vamos voltar lá para o nosso... Para a matéria orgânica, 6,53%. Então, vamos lá. 6,53 multiplicado por 0,58, que vai dar 3,78. Eu vou multiplicar isso aqui por 10 para a gente ter em gramas por quilograma. Ok? Então, nós temos 37,9. Vamos colocar aqui. 37,9 gramas por quilograma. E nós temos que multiplicar, então, esse 37,9 por 16, que é a espessura do nosso horizonte. Então, vou multiplicar aqui por 16 agora. Nós temos 605,9. Vou botar aqui 606, ok? Para arredondar. 606. Vamos para o nosso segundo horizonte. O segundo horizonte, ele tem 29 centímetros de espessura e o conteúdo de carbono dele, 2,82. Então, vamos lá. Vamos colocar já direto aqui. 2,82 multiplicado por 0,58, que é a quantidade de carbono que tem na matéria orgânica, multiplicado por 10, para nós termos em grama por quilograma. Então, nós temos 16,3.
Ok? 16,3 gramas por quilograma. Então, o resultado, né, nós temos que multiplicar por 29. Multiplicar aqui por 29. O nosso resultado é 474. 474. Ok. Muito bem. Então, esse era o nosso, o dado lá de carbono que a gente precisa. Depois a gente vai ter que somar esses dois valores, né? O 606 e o 474. Mas a gente faz isso na sequência. O outro cálculo que a gente precisa fazer é o quê? É a média ponderada da argila. Tá? Essa média é ponderada pela profundidade, pela espessura dos horizontes. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu colocar aqui. Aqui é o carbono. Tá? Na próxima linha, nós vamos fazer a argila. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos pegar aqui conteúdo de argila nesse solo. Aqui está a argila, 70. Bom, nós precisamos saber qual é a unidade de medida da argila. Vamos lá nos metadados. Tabela camada. Está aqui a argila. Valor percentual, tá em percentagem. Ok? E nós precisamos utilizar isso, né, em grama por quilograma. Então a gente só multiplica por 10. Ok? Então aqui é 70 e aqui é 74, então vai para 700 e 740. Então aqui é 700 gramas por quilograma. E aqui embaixo, né, a argila é 740 gramas por quilograma. Perfeito. Então nós temos que calcular a média ponderada. Como é que a gente faz isso? A gente tem que multiplicar pela espessura do horizonte, 16 centímetros, e depois dividir pela espessura total do horizonte A. Qual é que é a espessura total do horizonte A? É 16 mais 29. Tá? Vou até colocar aqui. Tá? Então, a espessura total do horizonte A é quem? Né? É o A1, é o horizonte A mais o horizonte AB. Então, é 16 mais 29 centímetros. Tá? Então, nós vamos ter lá 700 multiplicado por 16 dividido por 16 mais 29. Então, nós temos 249. Vamos colocar aqui. 249. Ok? Aqui embaixo, então, nós vamos ter o quê? 740 multiplicado por 29, nesse caso, porque é a espessura desse horizonte, dividido por 16 mais 29. Vamos colocar aqui também a unidade de medida. O resultado aqui vai ser qual? Né? Só vamos alterar aqui em cima, vou colocar aqui 29 e aqui é 740. Vamos ver o resultado. Nós temos 477. 477. Foi isso, né? Isso, perfeito. Então, o que é que o sistema ele diz aqui nesse critério de avaliação? Tá? Ele diz que nós temos que somar esses valores aqui obtidos do carbono, tá? E aí calcular aqui a média ponderada, né, da argila.
Então, nós temos a média ponderada da argila, nós vamos ter que fazer, para obter essa média ponderada, nós somamos os dois valores também de argila. Ok? E aí ele nos diz o seguinte, que esse valor, né, o carbono, ele tem que ser maior do que 600 mais a argila. Ok? Desse cálculo aqui. Então, o carbono aqui, que valor que nós temos? Né? Nós temos 606 mais 474. Certo? Ele tem que ser maior do que 600 mais... Quanto é que é a nossa argila aqui? 249 mais 477. Ok? Então, a gente precisa agora fazer o quê? Verificar se esse critério aqui é atendido. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós vamos verificar o quê? Que o 606. Né? Vamos fazer o cálculo aqui. Nós temos 1080, 1080, né? 1080 é maior do que 1326? 1080 é maior do que 1326? Não é. Né? Então, aquele critério ali de análise, tá? Ele não é atendido. Ok? Então, nós não temos um horizonte diagnóstico úmico nesse solo. Nós precisaríamos ter mais carbono nesse solo para ter condições de dizer, ok, nós temos aqui um horizonte úmico.